Olá, sou Léo Schultz, engenheiro de tráfego há 20 anos no Brasil e hoje estou aqui no Canadá fazendo college para aprimorar meus conhecimentos na área. Hoje o assunto vai ser algumas coisas que eu vi ao longo desse período de 20 anos sobre pedestres e ciclistas. São coisas bem interessantes de outros países, onde a gente pode usar como uma boa referência. Eu vou começar falando sobre Nova York. Antes de eu chegar aqui em Toronto e Hamilton, aqui no Canadá, eu passei uns dias em Nova York. E eu tive a oportunidade de ir 2 vezes. E nas 2 vezes que eu fui, eu consegui observar algumas diferenças que estavam acontecendo ao longo deste período. Tudo começou com a engenheira Janette Sadken. Ela foi uma assessora do prefeito de Nova York, onde ele deu todos os créditos para que ela pudesse fazer o que bem entendesse do ponto de vista técnico. De uma forma bem generalizada eu estou falando. E ela fez uma revolução do ponto de vista urbano na cidade. Eu vou apresentar algumas fotos lá de Nova York, do que eu vi, e tecer alguns comentários a respeito. Por exemplo, nessa primeira foto aí, a gente observa que houve uma restrição do estacionamento e uma redução do número de faixas, né? A pista se reduziu. E ela foi bem interessante porque foi implantada uma ciclovia. E, além disso, em vários pontos da cidade, existem, igual a este aí, um espaço para bicicleta de aluguel. Então você consegue andar na cidade de Nova York de uma forma muito segura e tranquila, pois tem esses pontos de empréstimo de bicicleta. Então ela reformulou toda a região e foi colocando um ponto aqui, um ponto ali, e aí ela conseguiu fazer uma malha cicloviária fantástica. Neste segundo slide, a gente pode observar que de portas para evitar o acidente que muitas vezes é fatal, né, o dooring, e uma ciclofaixa do lado esquerdo. Dessa maneira você consegue atender a condição de rua completa. Relembrando o que é rua completa, pois eu já falei em um vídeo, é quando você passa a ter todos os modais bem distribuídos. E aí nós temos do lado esquerdo uma calçada, temos a ciclovia e temos o estacionamento e o espaço para o carro. E aí nós conseguimos manter uma boa condição em toda a via. Neste outro slide, a gente pode observar claramente a proposta desta engenheira, que foi basicamente pensar nas pessoas. Então o que acontece? Ela conseguiu retomar a cidade em prol do transporte ativo. Então isso é muito interessante. E aí a gente observa nessa foto aí que ela reduziu o espaço para o carro e aumentou os espaços de estar, os espaços para as pessoas. E isso é muito bacana, porque dá uma sensação de pertencimento à cidade. Todos que tiveram oportunidade de ir ou tiverem oportunidade de visitar, vão enxergar exatamente isso que eu estou falando. Esse pertencimento, essa sensação de bem-estar, essa coisa gostosa de ficar na cidade. Então ela conseguiu, de uma forma geral, abranger toda essa condição para o pedestre e ciclista. Neste quarto exemplo, é muito interessante porque era uma via que estava ligando 2 avenidas com grande volume, igual tem em Nova York, e aí eles tiraram uma faixa da esquerda, mantiveram estacionamento e colocaram onde poderia ser uma faixa de veículos ou de estacionamento,
colocaram mais um ponto de bicicleta para empréstimo. E isso é interessante, porque mais uma vez você começa a enxergar a cidade para as pessoas. Você começa a humanizar a cidade. Então isso é muito bom para a cidade, que é isso que eu entendo que nós, como os engenheiros e arquitetos, devemos sempre estar fazendo. Este próximo slide, ele apresenta uma característica que eu achei muito fantástica, que até então eu não tinha visto. São barreiras de concreto que a polícia de Nova York deixa para reduzir ou eliminar por completo o tráfego de veículos. Como, por exemplo, nessa foto aí tá mostrando ao fundo a palavra Phantom. Isso aí é lá na Broadway, onde tem diversos teatros, e esse aí é um teatro famoso que tem lá, onde passa a peça Fantasma da Ópera. Então, quando tem alguma estreia, tem alguma coisa, eles facilmente chegam com um veículo, fecha com barreira de concreto. Isso eu vi em quase toda a cidade, em vários pontos, e você humaniza novamente a região. Fica muito legal você poder andar sem se preocupar de ser atropelado. E aí vem a história, né, que eu tô falando, do pertencimento, do bem-estar, de se sentir parte da cidade. Este sexto slide, para mim, demonstra o que é a mobilidade urbana. Lembrando que mobilidade urbana são diretrizes onde nós priorizamos os pedestres, ciclistas e o transporte público. E esta foto, ao meu ver, junta isso tudo. De que forma? A gente vê aí do lado direito uma saída de metrô. Ao lado dessa saída de metrô, um aluguel de bicicletas. E a via do lado esquerdo, antigamente era uma via de carro. Hoje ela é fechada. Então o que nós temos aí? Uma priorização de pedestres e ciclistas. E o transporte público, onde eu consigo, com esses três elementos, fazer circular de uma maneira muito segura e muito legal. Este sétimo slide, ele é muito interessante porque a gente pode ver que o pedestre foi privilegiado. De que forma ele foi privilegiado? Bom, anteriormente eram duas faixas, deveria ter um volume de carro muito grande, então eles não se preocuparam com o carro, restringiram o acesso de veículos aí, antes eram duas faixas, passou para uma, e colocaram esse espaço todo aí de uma forma muito barata para que o pedestre tenha que atravessar uma faixa de pedestres com menor distância. Então isso melhora a condição do pedestre e torna a região mais humana. E isto foi feito, pelo que a gente está vendo, numa condição muito barata. Foram usados alguns ponta-letes de marcação e esses vasos enormes aí que quando o motorista chega e vê, ele sabe que tem que reduzir e fazer um outro caminho. Esta é a Times Square. E quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, o qual citei, vai verificar que era muito diferente do que está aí. Aí a gente observa que houve uma retomada do espaço para pedestres. Isso é muito legal. Aí as vias foram fechadas, cada vez mais restritas para os veículos e mais amplas para os pedestres. Também pelo número de turistas que tem e etc. E nessas regiões aí, próximas, foram criadas áreas de estar, onde a pessoa pode levar o seu banquinho, ou lá tem alguns outros banquinhos, pode se sentar e ficar papeando. Então, uma retomada das pessoas na cidade. Isso é muito legal.
Viajando um pouco mais, agora nós estamos em Paris. Próximo ao Museu do Louvre, que é esse prédio à direita, nós temos esta faixa exclusiva de ônibus, o qual o ônibus aparece lá no fundo. E também nessa faixa exclusiva existe a possibilidade do ciclista andar. Em vários trechos de Paris, eu pude observar que o ciclista andava junto com um ônibus. E por que que isso acontece? Acontece porque a velocidade do ônibus é aceitável para que o ciclista ande. Então, dessa maneira, se consegue, de uma forma muito segura e confortável para o ciclista, ele poder andar nas canaletas do transporte coletivo. Muito legal essa ondulação transversal. Ela é uma medida de traffic calming, se chama Speed Cushion, e ela tem a função de reduzir a velocidade, como qualquer medida de traffic calming, acalmar o trânsito. E eu tive a oportunidade de verificar que em vários parques existem isso próximo à sua chegada ou próximo à travessia de pedestres. O interessante é que o carro, ao passar, ele sempre vai passar com uma das rodas na parte mais alta. Então, ele precisa reduzir a velocidade para que consiga passar de uma maneira muito tranquila. E isso acaba acalmando o trânsito. Próximo aos pontos turísticos lá de Paris, e essa aí é uma via próxima ao Museu do Louvre, existem situações como essa. Isto é um platô, também uma medida de traffic calming, onde o pedestre ele não tem desnível, ele continua no mesmo nível, então ele vai andando de uma forma segura. E essa rampa da cor de pedra, né, de paralelepípedo, como é na minha cidade, né, chamado, esta inclinação faz com que o carro reduza a velocidade para que possa passar sobre o elemento. E isso garante uma redução de velocidade e uma segurança para os pedestres. Ainda no nosso tour, agora nós estamos na Bélgica, na cidade de Bruges, que é uma cidade muito linda, tem algumas coisas muito interessantes. E aí essa é um platô similar ao slide anterior, onde há a redução de velocidade pela rampa e pela cor, porque você vem na pista com uma cor clara, quando chega na travessia é uma cor mais avermelhada. Então, dessa forma, você consegue avisar ao condutor dessa situação, e para o pedestre é muito bom, porque ele mantém o mesmo nível o tempo todo. E o que ganha com isso? Ganha-se em segurança viária. Ainda em Bruges, próximo ao seu acesso, existe esse túnel para ciclistas e pedestres. Eu achei isso fantástico, porque até então eu nunca tinha visto um com os dois juntos dessa maneira para atravessar um espaço tão pequeno. Só que a parte superior do túnel, onde os carros passam, é tipo uma BR no Brasil. Então daí a necessidade de se implantar isso aí. Para dizer que eu não vi em Brasília, mas essa condição aí ela foi feita para o caminhamento normal dos pedestres e uma rota já pré-estabelecida para os ciclistas. Então o ciclista ele consegue fazer todo este caminho
indo para o outro lado da área de uma forma extremamente segura. O túnel com mais detalhes, a gente observa a separação entre pedestres e ciclistas. Já vi em outras cidades que algumas vezes a separação é só por sinalização, mas essa é física, porque o volume de ciclista aí é grande. Nesse momento da foto foi porque eu estava no horário de entre pico. Então é muito interessante que em vários pontos você tem isso. E aí o que nós ganhamos é uma maior segurança para o pedestre e segurança para o ciclista. De uma forma geral, os dois estão totalmente garantidos em termos de segurança e de caminhabilidade, uma rota direta, uma fluidez, conforto, com todas as características necessárias para uma boa rota de implantação de ciclovia. Ainda em Bruges, próximo à área central, onde tem a maior geração de pessoas por conta do turismo, nós temos uma ciclofaixa. Essa ciclofaixa ela é toda em pedra, só que com cor diferenciada. E o legal é que todas as pessoas, talvez pela educação, observam bem e aceitam essa condição. Então nós temos normalmente duas ciclofaixas aí de mão única, com largura aproximadamente de 1,5 m, e o caminhar de veículos que nesse trecho já é muito pequeno, porque toda Bruges tem restrição para veículos. Mais um trecho com um exemplo, a gente pode verificar a charrete para turista fora da ciclofaixa, a ciclofaixa com o seu caminhamento, a faixa de pedestre no fundo e as pessoas andando tranquilamente, fazendo suas compras, aproveitando o ambiente. Isso traz também um pertencimento para a cidade, traz um bem-estar, traz uma alegria, traz uma condição que é o que eu acredito que todos gostariam que a cidade estivesse. Este é um outro exemplo de que como humanizar a cidade, como trazer as pessoas para a cidade. Então isso é uma condição que eu gostei muito de ter visto, de ter observado, vendo as pessoas e vendo como que isso funciona muito bem. Como toda Bruges, depois vou até mostrar um pouco mais à frente trecho de ciclofaixas e ciclovias, tem um número bastante importante de ciclistas próximo aos parques, igual a este que está aqui, são deixados espaços para os ciclistas, que é muito melhor do que para carro. Porque uma conta que normalmente a gente faz é o seguinte: para cada vaga de carro, cabem 7 vagas de bicicleta. Então é muito melhor você deixar espaço para bicicleta do que para carro. É muito mais humano, é muito mais gostoso você andar numa cidade com uma situação igual a essa. Bom, esta última foto aí de Bruges, a gente vê 2 ciclofaixas e como ela é uma rota que vai levar para dentro dos bairros e etc., ela já deixou de ser um pavimento por pedra, que ele é meio trepidante, e passou a ter um pavimento mais liso. E para ter a diferenciação, vários lugares do mundo usam o vermelho. E Bruges
é um deles. Nesse caso, são duas ciclofaixas com estacionamento dos dois lados. Achei, quando eu tive... Achei um pouco preocupante, porque não tem muito espaço para o carro abrir a porta nesse estacionamento. Essa faixa deve ter em torno de 2 metros, mas, ao meu ver, seria mais interessante se tivesse uma área para abertura de porta, igual eu mostrei lá na foto de Nova York, lá nos Estados Unidos. Eu observei que em várias cidades que eu pude visitar na Europa, são providos de estacionamento para bicicleta. Alguns de curto prazo e outros de longa duração. Esse é um exemplo de um estacionamento de longa duração, ainda em Bruges, próximo a uma estação de trem. Então, a pessoa vai de bicicleta por aquelas rotas que eu apresentei e tal, ela vai até a estação de trem, deixa a bicicleta aí, pega o trem e vai para o destino. Lá na Europa é comum algumas empresas darem 2 bicicletas para o funcionário. Uma para ele fazer o trajeto de casa até o terminal de trem, aí ele pega um trem, vai até a estação final dele e lá ele tem uma outra bicicleta, que ele vai até o trabalho dele e volta. Também é muito comum as pessoas usarem ter uma bicicleta desmontável, leva dentro da bolsa no trem, chega na estação, monta e vai para o caminho desejado. Então isso aí é um exemplo que eu acho muito legal, que pode ser aplicado no Brasil. Este 20º slide apresenta um estacionamento de curta duração. E este eu achei muito interessante por ter abrigo. Vários estacionamentos de curta duração que eu vi na França tinham abrigo, o que não é muito comum. O normal nos estacionamentos de curta duração é você ter só a barra para você poder prender sua bicicleta. Também é comum, porque eu já vi, mesmo no de curta duração, porque isso é mais comum no de longa duração, ter o espaço reservado para a pessoa mexer na bicicleta, como por exemplo, precisar encher o pneu, precisar fazer algum reparo. Então isso é muito comum. Na minha faculdade aqui, tem os 2 estacionamentos, tem o de longa duração e o de curta duração. E em ambos tem um espaço para você encher o pneu. Alguns já vêm até, vamos dizer assim, de uma forma natural, esse espaço para você encher o pneu. Já vem com a bomba, já vem com tudo pronto. Continuando o nosso passeio, ainda agora, né, em Dunkerque, eu achei muito legal essa ciclovia, que ela é separada do pedestre, e ela tem essa drenagem separando, mas de uma forma muito bonita, dando uma decoração diferente com uma funcionalidade fantástica, que foi o que eu reparei na Europa. O que algumas vezes eles têm a mesma condição que a gente, mesmo espaço, ou algumas mesmas condições de ciclovia e ciclofaixas, porém o detalhe de execução é fantástico, é igual a este aí, com linhas certinhas, tudo bem detalhado, que eu acho que é isso que faz também uma diferença na urbanização.
Esse slide eu achei muito bacana porque ele é de frente para um dos canais de Dunkerque. E o legal que, apesar de ter o caminho de serviço, que é aquela cor em branco, ele é proibido o acesso de veículos. Então todos esses prédios aqui ao lado esquerdo, os que têm garagem, entram pela rua de trás. E fica na frente só para os pedestres. Então é um conceito de urbanização que eu acho fantástico, porque prioriza o pedestre e o ciclista a todo momento. E isso vem com o que eu tenho falado: pertencimento, o bem-estar, as viagens mais gostosas de se fazerem, porque tem conforto, tem rota, tem todas aquelas condicionantes que eu já andei falando e postando aí. Então este é um bom exemplo de humanização mesmo no prédio. Como eu afirmei, tem vagas de estacionamento, mas o carro não chega até aí. Uma outra coisa muito comum que eu vi na Europa, e aí eu peguei esse exemplo de Dunkerque, que ainda vou falar como que eu cheguei até Dunkerque. Isso é uma praça que antes era tomada por carros. Eles fizeram essa urbanização e durante, se eu não me engano, 3 vezes por semana ou 4, tinham feira. Feira de produtos artesanais, de comidas típicas, de artesanato. Então, é uma forma de atrair as pessoas, mantendo a qualidade. E aí você fica pensando, nossa, mas é uma praça, tem geração de viagem, tem as pessoas vão para lá de carro, é no centro da cidade, como exemplo dessa praça. Aonde eles ficam? Como que fica os carros estacionados? Como ficam eles? Para onde eles foram? E aí está a resposta. Eles fizeram aquele grande espaço para retomar as pessoas. Então as pessoas vão para lá, como eu falei, dentro daquela condição para artesanato, comidas típicas e etc, para ter vivência na cidade. E embaixo dele tem estacionamento. Então toda aquela área daquela foto anterior, embaixo dele, é estacionamento, que é muito comum nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Aqui nós temos prédios de 3 andares para cima, 3 andares para baixo, só de estacionamento. E aí você mantém uma boa praça, uma boa condição. E aqui é um exemplo muito interessante, né? Porque as vagas praticamente se mantiveram nas mesmas quantidades, porém com um uso muito mais interessante para o município, que é o fomento da cultura e deste comércio. Mais um exemplo muito bacana aí, isso aqui é lá em Dunkerque, próximo da prefeitura. Praticamente tudo no mesmo nível, a calçada, o piso de veículos, porém, né, com essa diferença. Alguns pontaletes, né, esse mobiliário urbano para evitar que carros possam estacionar. E uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu cheguei a ver isso lá, para evitar o quebra-quebra de calçada, de manutenção e etc., esses blocos de concreto em diagonal e reto é por onde passa toda a fiação subterrânea neste trecho. Então você garante um embelezamento, uma fácil manutenção, porque se der algum defeito, precisar trocar algum fio, você só tira esse bloco que está aí, quantos forem necessários. Se for 1, 2, 3, 4, tira tudo, você tira, mantém a mesma condição das outras pedras
e você não tem um quebra-quebra e fica mais fácil de voltar ao normal depois. E aí a gente vê um ciclista andando no meio dessa região central de Dunkerque e a gente observa que ele está muito tranquilo por conta da velocidade que se tem aí nesses trechos. Finalizando, eu quis apresentar para vocês esses exemplos, bons exemplos, né, de urbanização voltada principalmente para o pedestre e para o ciclista, né? Dei exemplos lá de Nova York, onde para mim foi muito gratificante, pois eu li parte do livro da engenheira, vi um período antes, uns 2, 3 anos antes, e depois vi 3 anos depois, o quanto que mudou, o quanto que o pedestre pegou de volta o lugar dele. Isso é muito bacana. Passei por Dunkerque, que foi uma cidade que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um grupo de brasileiros lá. A gente fez um estudo lá na cidade, eu na parte do sistema viário, onde do mesmo jeito que eu pude passar alguma experiência, eu tive a oportunidade de aprender muito, de ver muita coisa, ver o quanto que eles estão na frente da gente. Dei alguns exemplos de Paris, que Paris para mim é um bom exemplo em relação ao transporte público, porque lá tem ônibus, tem metrô, tem VLT, e tudo de uma forma bastante integrada, muito tranquila. O mapeamento cicloviário da cidade é muito bacana. Isso também, as rotas, as quilometragens que tem são muito, o respeito que se tem para os ciclistas, a quantidade de ciclovia, como as pessoas se comportam, isso é muito bacana ver nessas condições. Os estacionamentos de bicicleta, que foi para mim uma surpresa, até então eu só tinha visto aqui no Brasil, de algumas empresas que tinham números consideráveis, principalmente na região de Santa Catarina, onde o modal é muito forte. E na minha cidade já não é tão forte, apesar de ter uma boa parte plana, onde se poderia incrementar isso. Por fim, farei em breve um outro vídeo com a mesma condição que eu apresentei aqui, só que para minha região. Toronto, Hamilton, Burlington. A gente tem muito que aprender aqui. Tem algumas coisas erradas que ainda vou apresentar, mas de uma certa forma a gente, apesar de ser um país essencialmente voltado para o carro, a gente vê o quanto que eles avançaram, o quanto eles têm essa condição de tornar o ambiente melhor para o pedestre e ciclistas. Alguns vídeos eu já apresentei, como é uma ciclovia, como é uma ciclofaixa e etc. De alguns lugares. Porém, eu vou apresentar mais detalhadamente, com fotos, explicando cada item, porque dessa maneira se torna mais elucidativo o que eu estou falando. Nós estamos passando aqui o final da fase 2 da pandemia, então Toronto você não pode ficar andando lá à toa, vamos dizer assim, porque a polícia tem parado. Mais de 3 pessoas eles não deixam você continuar, pede para você ir embora. Nós não estamos ainda com toque de recolher não, mas isso já foi pensado aqui por conta da pandemia, né? Como na Europa já começou a fase 3, os governantes aqui estão com muito medo da fase 3. E aí isso tem até uma redução do uso, né, das pessoas irem sair para comer, para trabalhar e etc. E aí com isso tem até uma redução de pessoas na rua. E aí algumas vezes não vale nem a pena
você apresentar aquele movimento, olha, aqui tem um grande movimento e tal. Mas o meu recado de hoje, o meu papo furado de hoje, foi apresentar para vocês o quanto que isso é bom para uma cidade. Quando a cidade passa a ter olhos para o pedestre ciclista, a cidade só ganha. Por hoje é só. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal.